Bom dia, senhoras e senhores. Quero saudar a todos que estão na mesa, nas figuras da doutora Sheila, dos conselheiros Paulo e Jaime, e saudar os colegas que me acompanham, Paulo Valério e Ivana, dizer da minha alegria e da minha tristeza também de estar aqui para falar desse que é o maior desastre climático que atingiu o nosso Estado. Hoje, faz um ano que eu tomei posse como procurador-geral, e eu esperava estar comemorando isso de uma outra forma. Mas, para quem é promotor de justiça há 34 anos, trabalhando quase todos esses anos na área ambiental, para quem dizia há muito tempo que nós tínhamos que ter preocupação com prevenção e precaução, que o aquecimento global acontecia, reconhecer que nós perdemos a guerra, né? E que aquilo que era prevenção e precaução hoje virou dano, é algo que, ao mesmo tempo em que nos impacta, nos desafia. Nos desafia a buscar uma outra forma de identificar o trabalho do Ministério Público. Especialmente num estado que, para vocês terem uma ideia, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 441 sofreram os impactos desse desastre climático. 93% do nosso território foi atingido. 93%. O prejuízo estimado para a economia do estado só para esse ano é de 10 bilhões de reais. Haverá um decréscimo no PIB em 2%, uma média de 2%. A infraestrutura do Estado praticamente desapareceu. Foram 200 rodovias entre estaduais e federais que tiveram pontos de ruptura, pontes foram levadas pelas forças das águas. O nosso aeroporto está fechado sem previsão de reabertura. Enfim, foi algo inimaginável, né, dentro de um cenário de normalidade. E o que foi importante nisso tudo, né? Foi enxergar, e eu já começo falando disso, do meu orgulho de ser procurador-geral nesse momento, a crença da sociedade gaúcha no Ministério Público brasileiro. E também não posso deixar de agradecer a solidariedade de vocês todos. Vocês não sabem como é importante para nós lá, molhados com água até o peito, saber que pessoas que não conseguiam chegar fisicamente ali, mas que estavam conosco em oração, estavam trabalhando, enfim, para fazer com que donativos chegassem até nós, com que a ajuda chegasse a quem verdadeiramente precisava. Esse calor de vocês, esse calor humano de vocês, fez com que nós tivéssemos condições de superar essa dificuldade. Esse é o prédio do MP. Para quem conhece, essa foto foi tirada semana passada, quando a água baixou. A água chegou nessa altura aqui a 1,5 metro, mais ou menos, o Rio Guaíba fica ali à esquerda, entrou no primeiro andar do prédio do MP, a uma altura de uns 20 centímetros, mais ou menos, não foi o estrago maior, porque o prédio está num patamar um pouquinho mais alto. O Tribunal de Justiça, que fica na esquina oposta ali, está com 3 andares submersos ainda, até hoje sem previsão de retorno, né? O Rio Grande do Sul é um estado que é composto lá por várias bacias hidrográficas, e ele sempre foi propenso a climas severos, isso faz parte, né? Nós saímos de uma estiagem sem precedentes, que causou danos inestimáveis, isso o ano passado, para eventos com a chegada do El Niño, que levaram a 9 ciclones tropicais, e esse número é muito significativo. Vejam que dos desastres causados por chuvas no ano passado, dos 656 episódios no Brasil, 231 foram no Rio Grande do Sul. Isso é um dado que tem que ser considerado na formulação das políticas públicas, e nunca foi, né? Porque verdadeiramente o nosso Estado passou a ser a porta de entrada desses desastres climáticos. Por isso, e aí falando como promotor de meio ambiente, que está procurador-geral, nós criamos um gabinete especializado em acompanhamento dos desastres climáticos, um gabinete, o GabClima, né, Gabinete de Acompanhamento para as Mudanças Climáticas, que é vinculado ao gabinete do Procurador-Geral, justamente como um órgão de inteligência, de apontamento de sugestões, que tem uma interlocução com a academia, com sociedade civil, com órgãos de Estado, com outros ramos do Ministério Público. Estruturamos esse gabinete enfim, com um coordenador específico, que é a colega Silvia Capelli, que quem é da área ambiental sabe que dispensa apresentações, com os coordenadores dos centros de apoio que têm interface com o tema, e nos debruçamos a trabalhar nas nossas prioridades para 24. Elegemos, a primeira delas, fazer o nosso inventário de emissão de carbono, estamos fazendo, passar a comprar energia sustentável a partir desse inventário, fazer um diagnóstico da situação do Estado e elaboração de um estudo baseado nos eventos climáticos que tinham acontecido o ano passado
no Vale do Taquari e começar a capacitar a Defesa Civil e aproximar a Defesa Civil da comunidade, porque nós já identificamos desde o ano passado a fragilidade da Defesa Civil Municipal, porque a Defesa Civil Municipal geralmente é formada por um apadrinhado político do prefeito, que era lá o motorista da patrola, que não tinha outra coisa para fazer, vai ser o coordenador da Defesa Civil. E a Defesa Civil não pode ser vista dessa maneira. Nós chegamos a fazer alguns eventos, 1 ou 2 eventos já para melhorar a qualidade, para fazer com que os gestores municipais entendessem a importância de tratar com carinho a Defesa Civil quando chegaram as enchentes de 24. Né? Ali algumas imagens, o cavalo caramelo, que virou símbolo no Brasil, ali bem à direita o prédio do Correio do Povo, né? O antigo jornal Correio do Povo, Calda Júnior, em Porto Alegre, e embaixo a cidade de Lajeado, à esquerda o Centro Histórico de Porto Alegre, em cima a Zona Norte de Porto Alegre. Esse foi o maior desastre climático, segundo alguns estudiosos, ele foi mais devastador que o Katrina. Né? Para vocês terem uma ideia do que isso representa em números, o Rio Grande do Sul, aqui é uma foto do nosso centro histórico, aqui atrás é o Muro da Mauá, né? Isso aqui é Lajeado, no Vale do Taquari, aqui a quantidade dos municípios afetados, onde houve mortes, onde ainda há desaparecidos, e grande parte dos desaparecidos e dos mortos dessa vez foram não por alagamento, não por afogamento, mas foi por deslizamento, algo que não acontecia no Rio Grande do Sul, e especialmente deslizamento em morros que não eram habitados. Eram morros vegetados, mas isso tem a ver com o perfil topográfico geológico do Rio Grande do Sul, que é uma formação de basalto, que com uma intensificação da água ele fica esponjoso, ele fratura e vem abaixo. Então, isso vai nos desafiar para outras tantas questões. Aqui, uma imagem que mostra ali a altura que os rios chegaram. Para vocês terem uma ideia, o rio Taquari subiu 30 metros. 30 metros. Né? Então, ali tem a altitude do município, a cota de inundação e o pico. Né? E quando ele foi atingido, o rio Taquari ali chegou a 36 metros e 66 centímetros. O rio Guaíba, ou Lago Guaíba, chegou a 5 metros e 33, quando a cota de inundação é 2,78, ele dobrou. Né? Enfim, foram situações que nós nunca imaginávamos. Para terem uma ideia do tamanho do desastre, o Rio Grande do Sul, aí eu coloquei uma cronologia dos desastres para mostrar como eles estão vindo e como isso vai desafiar a sociedade de uma maneira geral para olhar isso de uma outra forma. Nós chegamos a ter 581.638 desabrigados. Para que vocês tenham uma ideia do que isso representa em números, o Haiti, depois do terremoto, teve 300 mil desabrigados. O Rio Grande do Sul tem 2 Haitis hoje para reconstruir. E o Haiti não foi reconstruído até hoje. Né? Então, vejam o tamanho dos desafios que nós temos aqui pela frente. 418 municípios declararam emergência ou calamidade pública, e alguns até de uma maneira dolosa, reconheceram calamidade pública quando calamidade pública não havia, o que fez com que nós tivéssemos que agir nisso também, porque aqueles municípios e aqueles gestores buscavam se beneficiar daquelas vantagens que são trazidas nesse momento para os municípios que estão em calamidade. Se dá para dizer que isso é vantagem. Né? Começa assim que a água estabiliza, a pauta da notícia muda um pouco e as pessoas querem saber o que causou isso tudo, querem achar um culpado, querem achar um responsável. E aí essa interlocução com os gestores nos mostra assim, que o dado objetivo para fazer um bom sistema de contenção de enchentes em Porto Alegre, o custo é 3 bilhões de reais. Mas nenhum prefeito acredita que a enchente histórica vai ocorrer no seu mandato. Então, o município que tem que investir em saúde, em educação, que tem que diminuir a fila para cirurgia, que tem que diminuir a fila para consultas, o gestor olha, e nós todos somos gestores, né? Na fila das prioridades, deixa isso para depois. Isso foi ficando para depois, e foi ficando para depois, e foi ficando para depois, só que aí chegou o momento e as pessoas querem respostas e vêm bater no Ministério Público para saber o que deu errado. Né? Tem dezenas de representações, algumas muito oportunistas, inclusive, que já buscam, especialmente em ano eleitoral, quero que processe o prefeito tal, deputados federais, estaduais, especialmente deputados federais de outros estados, isso me chama a atenção, que talvez nunca tenham pisado no Rio Grande do Sul, mandando representações e ofícios via ouvidoria ou direto para o Procurador-Geral e exigindo soluções. Né? Eu tenho respondido de uma maneira até delicada, mas muito firme, que talvez até chegue aqui alguma coisa. Eu peço que vocês me protejam em relação a isso, né? Convidando essas pessoas para que vão conhecer a realidade do Rio Grande do Sul e que se oferecer para ajudar naquilo que lhes cabe fazer e não ficar cobrando responsabilidades. Porque nós precisamos achar soluções nesse momento. E aí vem
o papel do Ministério Público. Nós detectamos vários problemas, né? Isso desde o ano passado. Quem já me viu falar sobre isso em 2 oportunidades, uma em Belém do Pará e outra em Manaus, sabe que eu era o chato da mudança climática, porque eu falava que nós tínhamos que fazer isso, né? Eu falava que nós não tínhamos dados consolidados, eu falava que os sistemas de proteção não funcionam, eu falava que a Defesa Civil não era capacitada, eu falava que não tinha manutenção nos equipamentos de contenção. E tudo, eu falava da falta dessa transdisciplinariedade, eu falava dessa falta de articulação. A Ana Lu viu falar isso lá em Florianópolis, né? No evento que nós fizemos junto com o MP de Santa Catarina. E acabou acontecendo. Aquela mancha vermelha ali é tudo que ficou embaixo d'água no Rio Grande do Sul no mês de maio. Começa lá no Vale do Taquari, no Vale do Caí, na região central do estado, Cachoeira do Sul, vai até uma parte do litoral e desce por todo o litoral sul até Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Por isso, o tamanho do estrago que nós tivemos. E nós atuamos. E tivemos que atuar muito para situações que nós nunca fomos treinados, né? Nós não fizemos concurso para isso. Essas disciplinas não caem na grade curricular do nosso concurso público. Desde o primeiro dia, 2 de maio, a chuva começou dia 1º. Dia 2, o presidente da Assembleia reúne os chefes de poder e instituições para começar a discutir, porque as pessoas literalmente batiam cabeça, porque a água não parava de subir e ninguém sabia o que fazer, né? E o olhar era sempre ali para o lado esquerdo, onde eu ficava sentado ali. O que o MP vai fazer? Era a pergunta que nós mais ouvíamos, né? Aí houve 2 ou 3 reuniões nisso, nós recebemos já, e aqui eu preciso fazer um agradecimento público ao CNMP, que já no sábado, eu não lembro, porque sabe aquele dia da marmota, que todo dia é igual? O maio foi o mês da marmota para nós lá, todos os dias foram iguais, mas eu lembro que era um sábado, acho que foi 3 de maio, de noite, o doutor Gonê me ligou para me dizer, olha, o doutor Gonê estava fora do país, inclusive, olha, eu acabo de assinar aqui uma recomendação conjunta da presidência do CNMP e da Corregedoria Nacional para sugerir aos Ministérios Públicos brasileiros que destinem os valores dos acordos, né, para o Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados, que no Rio Grande do Sul é gerido pelo Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul vai precisar muito se reconstruir. E desde esse primeiro momento, com isso, nós conseguimos dobrar o valor que nós tínhamos no fundo, já conseguimos atender demandas importantes. Ontem mesmo já foi feita a entrega de alguns barcos e lanchas para o Corpo de Bombeiros. Nós autorizamos, o fundo deve autorizar na segunda-feira a castração de 20 mil animais abandonados que estão em abrigos, fato que nunca aconteceu na história do Estado. Hoje tem animais abrigados também, não são só pessoas, e o que fazer com esses animais. Então, são fatos que vão chegando e que vão nos desafiando todo dia a construir soluções, né? Nós usamos muito o nosso Instagram como grande canal de comunicação, até porque o nosso sistema estava fora do ar. E a sociedade nos enxerga por aí. E acho que nós nos comunicamos muito bem. O nosso número de seguidores já está em 50 mil hoje, dependendo da pauta que era colocada no dia, nós chegávamos a ganhar 1.000 seguidores, né? Eu acompanho esse engajamento todo dia e acho que nós conseguimos mostrar para a sociedade isso que foi falado antes aqui. Quem é o Ministério Público, para que serve o Ministério Público, e esse Ministério Público resolutivo, que eu particularmente acredito, sempre acreditei. O Zanetti sabe disso, quando eu fui diretor do CEAF, lá nós fizemos um evento, o Código de Processo Civil era novo, 2005, né? E fizemos um evento justamente para isso, lá em Porto Alegre, para discutir como o Ministério Público poderia atuar nisso. E saiu uma obra coletiva naquele ano de membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e eu escrevi sobre isso, sobre o novo espaço que se abria para o Ministério Público para atuar como mediador e como negociador. Então, eu acredito verdadeiramente nisso e não é por discurso de ocasião. Nós tivemos um desafio enorme, que foi conversar com os colegas sem que os sistemas estivessem no ar e para acalmar os colegas, a mediação interna, a negociação interna. Isso foi na sexta-feira, ali ainda, olhem lá o cenário no fundo, já chovia em Porto Alegre, isso aqui ainda é lá no prédio principal. Nós reunimos todos os promotores do Estado numa reunião virtual e já sabia que o sistema ia sair do ar, só que eu não podia dizer para eles, né, para não criar um pânico maior. Nós criamos 10 grupos de WhatsApp. Cada grupo é composto por um promotor coordenador de um centro de apoio e por um promotor corregedor com os promotores da região. E dissemos para eles, a partir de hoje, esse é o canal de comunicação. E funcionou. Funcionou para pedido de socorro, porque em cidades pequenas, as pessoas ligavam para o promotor, eu estou no telhado da minha casa, me tira daqui. E o promotor repassava aquela mensagem para a gente. Então, os primeiros dias ali, o meu papel era de funcionar como um call center. E eu ligava para a Defesa Civil e dizia, olha, precisamos de socorro naquele lugar. E o que eu ouvia era o seguinte, não tem teto para o helicóptero decolar. E muitas pessoas morreram porque não tinha teto para o helicóptero decolar.
Então, imaginem a força da água, uma montanha d'água com 30 metros de altura, avançando pelas cidades, as pessoas abraçadas em postes, em torres de iluminação, com o seu celular funcionando ainda, enquanto funcionava, pedindo socorro para o promotor da comarca, que pedia no grupo que passava para mim. Imaginem a sensação de impotência que a gente tem nessa hora, né? Mas o que a gente aprendeu nesse ciclo todo foi que tinha que criar um comitê de crise, criamos imediatamente esse comitê, criamos um método de reuniões diárias pela manhã e no final do dia, com reuniões evolutivas, com os colegas que iam a campo fazer visitas em abrigos, eu já vou falar sobre isso, o Paulo e a Ivana vão falar possivelmente. Vimos que a comunicação tinha que ser fluida, víamos que nós tínhamos que ter mediação das informações e no encaminhamento das demandas. Começamos a participar da sala de crise no Exército Brasileiro e nas salas de alguns municípios atingidos, porque ali que as decisões eram tomadas e foi ali que o Ministério Público se fortificou como um elemento facilitador da tomada de decisões que dá segurança jurídica, sim, a ponto do comandante militar do Sul pedir, ele olhou para mim, eu já conheço o general Hertz há algum tempo, e ele disse assim, Alexandre, vou pedir que vocês cuidem duas coisas, que são críticas, abrigos e fake news. Eu não servi, mas eu sou disciplinado. Eu disse, general, missão dada vai ser cumprida. E nós estamos fazendo isso até hoje. Né? Nós começamos a melhorar a interlocução com os municípios, porque vimos que tinha muitos municípios que não sabiam por onde começar, porque foram dizimados. E aí aquela forma de comunicação, por isso a comunicação fluida, aquela comunicação protocolar do promotor fazendo um ofício para o prefeito, a prefeitura está sem energia, não tem nem prédio a prefeitura. Eu fui a Mussum, eu fui a vários lugares e voltei a Mussum, lá no Vale do Taquari. Liguei para o prefeito, eu consegui uma carona no helicóptero do Exército para fazer essa visita. O Paulo vai mostrar algumas fotos depois, porque nós fomos juntos nesse dia. Nós viajamos muito pela região, muitos promotores, dedicados promotores, procuradores. Eu vou falar sobre isso no final um pouquinho mais, para ver a situação e para conversar com as pessoas, e era isso que eles queriam, ser ouvidos. E o que nós mais ouvíamos dessas pessoas eram, vocês são o primeiro órgão público que vem conversar conosco. E alguns até reclamando, mas já vieram de manhã e agora voltam de tarde, né? Para ver se o que foi pedido de manhã foi feito de tarde. E isso está funcionando e funcionando bem. Então, nós trabalhamos com 3 variáveis ali, acolhimento, inteligência e segurança, que nós vamos falar dia 25, né, Jaime? Só vou dar o spoiler aqui, o assunto de segurança vai ser dia 25. Nós tivemos que criar, veja, o Ministério Público criou 4 aplicativos para ajudar o povo gaúcho. SOS Abrigos. Né? Nós temos uma parceria com a Google e com a Microsoft, eles estão desenvolvendo a nossa ferramenta de inteligência artificial, o Moacir tem acompanhado isso aqui pelo CNMP, e nós fomos visitar os abrigos, seguindo o pedido do general, e começamos a nos defrontar com uma realidade muito assustadora. Eram mais de 600 abrigos em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porque Eldorado do Sul, Canoas, Guaíba, as cidades foram sendo tomadas pela água e as pessoas eram resgatadas por particulares e trazidos para o Pontal do Estaleiro, ali em Porto Alegre, e eram deixadas. Aquelas cenas que nós víamos daqueles refugiados que fugiam da África e chegavam na Europa, pela Itália, pela Grécia, era exatamente a mesma cena. Os barcos paravam e largavam as pessoas. E eu estava num abrigo um dia e para um caminhão do Exército, cheio de pessoas com crianças e mães, e começa a despejar aquelas pessoas ali. E tu fica olhando. Que mundo é esse, né? Que mundo é esse, né? O que a gente vai fazer numa situação dessa? Mas a gente fez. A gente criou esse aplicativo dos abrigos, que nós conseguimos mapear cada um dos abrigos do Estado. Visitamos esses abrigos, eu vou mostrar um mapa depois. Identificamos as necessidades e dávamos o retorno. Por quê? Porque o MP do Rio Grande do Sul virou também um ponto de recolhimento de doações. As pessoas iam lá e continuam indo, porque acreditam no MP. E nós recolhíamos a necessidade da pessoa de manhã, e no mesmo dia, uma equipe nossa ia àquele abrigo e levava o que as pessoas precisavam. Ninguém trabalhou com tanta agilidade e acho que com tanta competência quanto o nosso Ministério Público trabalhou nesses 33 dias lá. Nós criamos um abrigo para monitorar os animais, os abrigos de animais, um aplicativo para os abrigos dos animais. Nós criamos um aplicativo SOS Maps, que é com acesso externo, com vários parceiros, o iMaps, o Clique Brasil, a Google Brasil e o SOS, que tem as necessidades dos abrigos. Porque muitos abrigos sobrava cobertor e faltava absorvente para a mulher, e no outro tinha isso, e não havia interlocução entre eles. Então, essas visitas possibilitou que nós tomássemos pé dessa situação e construíssemos uma situação que está pronta para quem precisar, no Brasil inteiro.
E, por último, esse apoio enchentes, que também é um aplicativo externo para atender as necessidades emergenciais dos abrigos no sentido da doação. Porque a Defesa Civil funciona para atender aquelas necessidades mais imediatas. Eu sei que meu tempo já passou, mas eu estou mais perto do fim do que eu estava no início, tá? Então, para atender aquelas necessidades emergenciais, assim, tu chega lá com alimento, roupa, medicamento, atendimento médico. Mas a pessoa precisa de uma televisão, uma precisa de um fogão, a outra um liquidificador, a outra, sei lá, um porta-retratos. E alguma pessoa tem aquilo para doar, mas ela não sabe para quem doar. Então, esse aplicativo é tipo o Tinder da doação. E eu convido vocês todos a entrar. Está na plataforma, em todas as plataformas, da Google e Android, vocês podem entrar lá. Aliás, no iPhone e para Android, vocês podem entrar lá e baixar esse aplicativo. Eu tenho em casa uma máquina de lavar que eu quero doar. Lá vai ver quem precisa aquela máquina, tu pode escolher e destinar aquilo, tu vai saber que vai chegar em quem realmente precisa. Esse é o aplicativo dos abrigos, né? Então, naquelas pizzas ali estão todas as necessidades. Ali nós vemos quantas gestantes tem, quantas crianças, quantos idosos, quantos animais, quantos adolescentes, quantas pessoas com necessidades especiais. Ali os pontos que estão pintados no mapa são os pontos que nós fomos visitar. Nós temos essa fotografia hoje que nenhum órgão público no Estado tem. E agora nós estamos tentando cruzar esses dados com os dados da Defesa Civil nacional e estadual e dos municípios para ter um grande cadastro de todas as vítimas, porque o Estado e alguns municípios também, para evitar fraudes, eles estão usando a tecnologia para fazer a mancha da área, a fotografia da mancha de inundação, mas não só pela mancha, pela profundidade, para ver quem realmente foi desabrigado e cruzar as informações e facilitar. É tipo uma busca ativa, tu já chega naquela pessoa, Jaime, tua casa foi atingida, tu ficou com 1,5 metro da água dentro da tua casa, tu precisa de ajuda. Está precisando, eu estou aqui para te ajudar. Diferente do Zanetti. O Zanetti, a água chegou 10 centímetros na casa dele, na porta da casa dele. O Zanetti não precisa o mesmo tipo de ajuda que tu precisa. Nós já temos as ferramentas para fazer esse cruzamento. Esse é o dos abrigos. Esse é o SOS Maps, que ali tem os itens, né? Lá em cima tem o que está faltando, o que está sobrando, qual é o abrigo, né? Então, ali do lado, quem quer fazer a doação instantaneamente. E esse é o último que eu falei para vocês, que é o apoio enchentes, que está aberto para quem quiser, só baixar e pode ajudar por aqui com serviço, com recurso, seja lá o que for, tá? O nosso comitê de crise, então, começou a trabalhar muito com essa questão dos abrigos. Nós visitamos 666 abrigos, fazíamos forças-tarefas integradas por promotores, procuradores, servidores e policiais, e tinha que ter o apoio policial, porque as facções criminosas tomaram conta desses abrigos. As facções estão vendo nisso, nós vamos falar sobre isso dia 25, Jaime, um espaço, porque eles estão tendo tudo que o Estado oferece aqui, eles pegam e eles destinam para quem eles querem, né? Houve um acréscimo substancial no reforço à segurança pública no Estado, aquela notícia de que houve estupro em abrigo, não foi com a dimensão que aconteceu. O que aconteceu lá foi que as pessoas que saíram das casas foram para os abrigos, eles continuaram espelhando nos abrigos aquilo que eles faziam em casa, e permitiu que essas pessoas fossem presas, estejam presas, sejam responsabilizadas. Nós estamos combatendo muito as fake news, temos um promotor especialmente designado para isso. Fizemos uma cooperação com a Meta, que nos permite, por um simples pedido, né, isso é resolutividade, um simples pedido administrativo, eles derrubam o perfil, basta que o MP diga, tira, e eles tiram do ar. Estamos trabalhando muito na questão dos PIX falsos e no controle das doações, porque o brasileiro é muito solidário, e muitos oportunistas pegaram uma foto dessa, o brasão do Estado, doe aqui, chave Pix, tal, tu olha aquela chave Pix, é a conta do João da Silva, lá em Itaúba, sei lá onde lá, né? Pessoa que não tem, então nós já identificamos, ali tem um número, né? Foram 18 perfis falsos que foram derrubados e tem 163 chaves que foram bloqueadas já, a partir da investigação nossa, do nosso GAECO. E nós tivemos um apoio dos GAECOs de Santa Catarina e aqui do Distrito Federal, que foram para lá nos ajudar nesse trabalho também. Trabalhamos muito no combate aos preços abusivos. No primeiro dia, no sábado, nós fomos nos postos de combustíveis, chegou a aumentar 20, 25 centavos o preço do litro do combustível, e no dia seguinte já tinha baixado para o patamar normal. Foram 600 reclamações, 300 fiscalizações, 65 autuações, impostos de combustível, preço da água. Nós flagramos caminhões-tanque que antes eram utilizados para receber resíduos de esgoto. Eles simplesmente lavaram o tanque, tiravam água dos hidrantes e vendiam essa água a R$16 mil, uma carga de água,
para pessoas que estavam desesperadas, estamos atuando forte em relação a isso. O consumidor e o mediar, depois o Paulo e a Ivana vão falar sobre isso, nós conseguimos construir acordos com as empresas de saneamento para garantir isenção ou redução do preço da tarifa por um período determinado. Atuamos nessa questão da fiscalização das declarações de calamidade pública indevidas. Aqui está, que aplicativo é esse? Esse é o BI dos abrigos, Então, aqui a Ivana vai mostrar nisso, né? Então, nós temos essa fotografia, nós enxergamos o nosso trabalho, que nos permite capacitar isso cada dia um pouco mais. Nós atuamos, né, em resgate, não era função para o promotor, mas nós tivemos que resgatar servidores nossos, colegas nossos que tiveram as suas casas invadidas porque a água chegou em lugares que nunca chegaram. Então, foi engraçado, nós conseguimos um barco emprestado de um amigo de uma servidora, conseguimos um motor emprestado com o Corpo de Bombeiros e lembramos lá, os colegas do GAECO lembraram que tinha um Jeep Troller que tinha sido apreendido numa operação do GAECO, que era de um lavador de dinheiro lá. Pedimos para o Poder Judiciário, ele liberou aquele Jeep Troller e essa era a nossa ferramenta para ir a campo. E nós tem uma foto que vai mostrar, nós resgatamos muitas pessoas. E criamos uma rede, porque aí os nossos micro-ônibus iam até onde o barco chegava e trazia aquelas pessoas aos abrigos. Então, era um atendimento ponta a ponta, verdadeiramente. Um colega nosso, o Márcio, promotor em Alvorada, o Márcio tinha sido bombeiro militar, capitão bombeiro em São Paulo antes, e ele foi o chefe dos resgates. Depois, claro que esse pessoal todo teve que fazer o tratamento para leptospirose, porque entraram na água, você não imagina o tamanho da contaminação, né? Usando a ferramenta, aquela do Sinalide, nós estamos ajudando na busca dos desaparecidos, questão da segurança pública, depois nós vamos falar no dia seguinte, o mapeamento das áreas de risco, né, especialmente na Promotoria Regional do Rio Taquari, Antas, em Santa Maria, em Caxias do Sul, nessas regiões que não eram de risco e passaram a ser porque as montanhas desmancharam, né? As questões ambientais cada vez mais prementes. Visitando ILPIs, foram 244 ILPIs que nós visitamos desde o primeiro dia, resgatamos essas pessoas, esses idosos que estavam em locais, muitos deles ilhados. Estamos fiscalizando muito a questão da educação, do retorno às aulas, porque muitas escolas acabaram virando abrigos e não há um retorno à normalidade enquanto as escolas não estiverem funcionando. Fizemos protocolos para isso tudo na área da saúde. Fizemos uma parceria muito interessante com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para produzir rodos de madeira, para limpar, tirar o barro das casas, o lodo das casas, porque aquele de borracha não aguentava. Então, a Faculdade de Arquitetura da URGS desenvolveu a tecnologia, nós conseguimos os recursos e, usando a mão de obra de presos do sistema PAC, eles estão construindo isso e nós estamos distribuindo, né, para quem precisa. Fizemos agora o lançamento de uma campanha que é TUNMP, que é para alcançar os nossos membros e servidores que estão desabrigados e desalojados, né, para alcançar recursos materiais para que eles possam reconstruir. Muitos, mais de 30 perderam tudo mesmo. Né, o nosso FRBL acabou sendo disponibilizado para receber recursos dos MPs do Brasil inteiro, e eu faço esse pedido aqui. Façam isso. Ainda vi que está sendo discutida uma resolução conjunta do CNJ com o CNMP que chama atenção para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa de toda a ajuda do MP brasileiro. O Poder Judiciário já está fazendo isso de uma forma cogente. O CNJ determinou a transferência de todos os valores daquelas contas das transações penais. Isso já fez com que mais de 150 milhões de reais cheguem no Rio Grande do Sul via CNJ. E esse recurso está sendo transferido para os fundos municipais das defesas civis, né, para atender os prefeitos naquelas demandas do dia a dia, naquela contratação. Nós fizemos lá, nessa ideia de protagonizar algo na reconstrução do Estado, um encontro com uma empresa americana chamada Aecon, que trabalha muito com respostas a grandes desastres. Ela trabalhou no Espírito Santo, trabalhou em Minas Gerais, ela trabalhou em New Orleans. E nós chamamos eles lá, não chamamos não, eles se ofereceram para ir a partir de uma oferta do MP de Minas Gerais, que também tem sido muito solidário conosco, e estamos já pensando na reconstrução pós-desastre em 10 eixos temáticos, né, que estão ali: resgate, atendimento, prevenção a possíveis danos adicionais, infraestrutura, saneamento, gerenciamento das contaminações e avaliação dos riscos. Para vocês terem uma ideia,
a estimativa é que o Rio Grande do Sul tenha 47 milhões de toneladas de resíduos para dar destino. 47 milhões de toneladas. Para um promotor do meio ambiente pensar o que vai fazer com isso, chega a branquear os cabelos, né? Riscos à saúde, a questão da fauna, a saúde única, um eixo social, um eixo negocial, porque a economia precisa voltar a funcionar, e a questão da habitação. Então, aqui é o nosso colega Márcio, lá puxando o barco. Isso aqui é o bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Tá? Menino Deus, a 1 quilômetro do prédio do Ministério Público. Algo inimaginável. Né? E aqui um pouco dos protocolos que nós desenvolvemos. Essas visitas aos abrigos nos possibilitou essa resposta rápida. Nós íamos, víamos o que era necessário, então esse é um protocolo que foi feito para a vistoria dos abrigos, para a visita aos abrigos. Fizemos aqui um outro protocolo básico de atuação na fase de recuperação dos desastres na área urbanística, para que os prefeitos saibam que recursos estão disponíveis, sejam eles federais ou estaduais, como podem acessar e qual é o papel do MP nisso. Fizemos uma cartilha sobre o uso e ocupação do solo em áreas de risco ou suscetíveis a desastres. Fizemos uma informação técnico-jurídica sobre política habitacional da moradia temporária, nesse período, que é um período muito crítico, porque muitas pessoas vão precisar ficar em moradia temporária. Fizemos uma cartilha com orientações básicas para o resgate e manejo dos animais domésticos resgatados ou abandonados. Fizemos uma nota técnica sobre abrigos de animais no contexto do desastre, sobre castração e adoção. Para isso, vai ter esse projeto que vai ser analisado segunda-feira na sessão do FRBL, que deve liberar R$1 milhão para 20 mil castrações, que é o número de animais que tem hoje em abrigos. Fizemos uma cartilha sobre orientações do que fazer com esses 47 milhões de toneladas de resíduos que foram em parceria com o governo do Estado e com o órgão ambiental. Essa relação dialógica ela é fundamental. E eu vou falar sobre isso bem no final. Estou mostrando um pouco do que a gente fez. Fizemos uma cartilha sobre os cuidados preventivos em situação de alagamento, inclusive com a saúde das pessoas que tiveram contato com a água. E ali está a imagem. Lá está o nosso colega puxando o barco, cheio de pessoas que foram resgatadas pelo Ministério Público. Fizemos uma cartilha sobre como dar apoio emocional para as pessoas. Nós, muitas vezes nos abraçávamos para chorar lá, porque é muito complicado fazer isso. E precisamos desse suporte. Nós precisamos que as pessoas entendam o que está acontecendo, que não é um período normal. Então, quando num período desses, em que todo mundo está somando esforços para trabalhar no atendimento de quem precisa, começar a pensar na reconstrução do Estado, e tu fica sabendo que algumas instituições ou entidades insistem com a questão da litigiosidade, acham que ajuizar uma ação nesse momento é a única resposta que eles podem dar, eu fico triste. Eu fico triste como integrante do sistema de justiça que acredita em um novo modelo de justiça. E quando essas instituições optam por esse caminho, eu não sei por qual motivo. Não é uma crítica, é uma crítica que eu estou fazendo a esse modelo de atuação. Quando deveriam estar todos, como nós estávamos, reunidos, e vou mostrar as imagens daqui a pouco, para buscar soluções, estamos reunidos para buscar soluções, alguns se fecham no gabinete, fazem uma ação que está pronta, pegam lá de um outro órgão federal, estadual, que já tinha feito isso, e acham que esse é o seu papel, ajuizar ações milionárias que não vão trazer resultado prático nenhum. Nós fizemos um fluxo de trabalho para garantir, que é chamado Programa Recomeçar é Preciso, para entregar documentos para quem precisa. Hoje, amanhã e sexta e sábado, nós estaremos junto com o Exército Brasileiro, lá na Arena do Grêmio, que a água já baixou, fazendo isso, atendendo em algumas áreas e junto com os órgãos para dar a segunda via da carteira de identidade, cópia da certidão de nascimento. Isso vai ter problema? Claro que vai ter. Pode chegar o Jaime lá e dizer que ele é o Paulo. Eu vou saber se é verdade ou não, não vou saber. Isso vai ter implicações lá na frente. Mas a hora é de reconstruir. E nós não podemos perder para a burocracia nesse momento. E aí aquele desafio, nós não podemos pensar dentro da caixa. Nós não podemos pensar como aquele promotor que fez concurso há 30 anos atrás, numa outra realidade demandista, não dialógica, desconfiada. Esse é o desafio do Ministério Público hoje também. Nós fizemos um fluxo de atenção à criança e ao adolescente em situação de abrigo provisório na situação de calamidade. Nós conseguimos fazer com que um abrigo em Porto Alegre servisse só para receber as crianças que chegavam sem pai nem mãe. Verdadeiramente sem pai nem mãe é o responsável. No primeiro dia foram 12. 11 já foram os pais. Por quê? Porque tinha um ponto de referência. Porque, repito, chegavam pessoas de vários municípios e as pessoas eram separadas.
E aí o nosso papel é depois reunir essas pessoas todas, né? Nós fizemos um diagnóstico dos impactos na educação dos municípios e vamos ter que trabalhar muito para correr atrás desse prejuízo. Nós fizemos uma nota técnica sobre os requisitos dos abrigos provisórios, né? Nós fizemos um protocolo para o tratamento de mulheres e crianças em situações de emergência climática, porque conseguimos fazer com que alguns abrigos específicos para mulheres e outros para mulheres com crianças fossem abertos no 4º ou 5º dia. Inclusive, num foro que está subutilizado, né, que as pessoas dizem que é um abrigo modelo, tanto que as mulheres que estão lá não querem sair, porque tem tudo. E, inclusive, né, nesse momento, as pessoas revelam o que tem de melhor e de pior, né? A nossa ideia é que os abrigos funcionem como casa, que as pessoas lá no abrigo cumpram aquelas funções que elas cumprem nas suas casas, com limpeza, com cozinha, com higienização. E tem uma senhora, eu fui visitar todos os abrigos, e uma senhora me disse assim: estou muito triste aqui. E eu disse: mas por quê? Porque eu sou vulnerável. Quando ela usou essa palavra, eu disse: opa, mas por que a senhora é vulnerável? Porque eu perdi tudo e querem que eu trabalhe aqui. Querem que eu arrume a minha cama e que eu limpe a cozinha. Eu disse: ah, tá bom. Aí tá, saí, enfim, né? Ela também precisa de ajuda, né? Temos vários desafios pela frente aqui, eu não vou perder tempo lendo todos eles, né? Mas como é que nós vamos enfrentar isso, né? A gente aprendeu que a dor constrói oportunidades, né? De aprendizado, de projeção política do Ministério Público, resgatar a convivência com a comunidade. O Ministério Público volta a ser essa referência para todos nós, para a sociedade. As inovações tecnológicas sustentáveis têm que ser aplicadas. Nós temos que estar em contato com a academia e com outras instituições, temos que estimular parcerias, cooperações, nós temos que participar da reorganização do Estado. Nós estamos fazendo isso com alguns exemplos aqui de resolutividade. Ali à esquerda, ó, o dia que nós assinamos, isso foi segunda-feira da semana passada, foi o dia que nós voltamos para as torres, né? Isso, segunda passada. Assinamos, ali está o secretário de Segurança e o comandante dos bombeiros. Assinamos ali o termo, enfim, o termo de cooperação para o FRBL autorizar a compra dos barcos para o Corpo de Bombeiro. Ontem, 50% desses barcos já foram entregues. Ali à direita, uma reunião que nós tivemos lá no CAC, que é o Centro Administrativo de Contingência, porque o Centro Administrativo do Estado ficou embaixo d'água. Ali à minha esquerda está o procurador-chefe do MPF, o Felipe, que tem sido um grande parceiro nosso, eu. À minha direita, o vice-governador do Estado, o secretário de jaqueta azul, o secretário de Justiça, e bem da direita, o procurador-geral do Estado. Nós tivemos 6 ou 7 reuniões dessas ali, nós estávamos discutindo abrigos e segurança. Não é trocar o ofício, vem cá, está acontecendo isso, o que pode acontecer? Ah, no pior cenário é isso, no melhor cenário é aquele. O que cada um pode fazer? Esse é o Ministério Público Resolutivo, e deu certo. Ali à esquerda, quando nós assinamos também com recurso do TAC, a ordem de serviço para a construção de 538 casas para desabrigados do Vale do Taquari, ainda da enchente do ano passado, 48 casas vão ser pagas com recursos do nosso FRBL. 5 milhões e alguma coisa de reais. Por isso que eu insisto, destinem recursos para o MP do Rio Grande do Sul, para o FR. Esse recurso é usado na reconstrução do Estado, de quem precisa, verdadeiramente. Aqui à direita, isso foi um sábado, né, em que Eldorado do Sul, que é uma cidade que teve 90% da sua área atingida pelas águas, que o prefeito foi morar na prefeitura, que até apareceu no Fantástico, como se fosse uma coisa bonitinha, né, mas ali começou a haver direcionamento das doações, pessoas estavam passando fome, não recebiam as cestas básicas, já vou terminar, Paulo, não recebiam auxílio que lhe era necessário e devido por questões políticas. O que nós fizemos naquele dia? Em caráter emergencial, após a operação em Eldorado do Sul, MP faz mediação para que o Exército assuma a entrega de doações e enchentes para as pessoas do município. E aí a comida começou a chegar. Tá? Por que isso? Porque nós estávamos participando do comitê de crise com o Exército. Como o general deu a missão e a gente cumpriu, o general agora, né, vamos fazer. Precisamos de vocês. Na reconstrução do Estado, aqui a reunião que nós tivemos com a EICOM, ali à esquerda, na foto da esquerda está o general Hertz, que é o comandante militar do Sul, na outra foto ali está o governador, e vocês vão ver que nesse mês inteiro, eu e os colegas, nós vestimos a roupa do MP. Era a camiseta do MP enquanto estava calor, né? Depois, quando esfriou, a jaqueta e o colete do MP, porque as pessoas tinham que ver. Enquanto isso, nós fomos em alguns lugares que lembravam assim, o último baile do Império. Né? Teve uma quarta-feira lá que foi o ministro de Direitos Humanos, que foi recebido num órgão público do Rio Grande do Sul com um coquetel às 4 da tarde, em que estavam todos de terno e gravata, para receber o ministro, sabe, que tinha ido lá para tratar
do desastre climático. Eu estava lá com a camiseta do MP. MP e MPF tratam da reconstrução do Estado junto com o secretário Pimenta. Isso foi quinta-feira passada, que foi feriado, nós estivemos lá, sempre juntos, MP e MPF. Participamos aqui do lançamento do Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna, né, em que vai ter a liberação desses recursos através do FRBL para castração de animais. Participamos aqui, enfim, tem outras tantas coisas, da construção desse abrigo para mulheres, enfim, são tantas ações, depois o Paulo e a Ivana vão falar algumas mais. Aqui tem um trecho que foi recolhido. A enchente de 41 tem uma semelhança muito grande com a de 2024. Primeiro, porque as duas começaram no mesmo dia. Segundo, as duas chegaram mais ou menos na mesma área. A diferença é que naquela época, 41, não tinha aquele aterro que tem em Porto Alegre hoje, que são as regiões que foram mais atingidas, né? Quer dizer, a natureza voltou ao seu local, cobrou o preço. E o que as pessoas dizem aqui é o que aconteceu em 41 e o que continua acontecendo hoje, né? O sofrimento, a dor, enfim, e os desafios que tem pela frente. O que tem de bom nisso aí? É ver que eles reconstruíram e que nós vamos construir isso. E essa foto é uma foto muito emblemática, né? Isso aqui é Arroio do Meio, cidade da Ivana. Aqui é uma casa chamada Casa do Peixe, que era um restaurante na beira do rio. Olhem ali a altura que a água chegou, né? E essa fotografia é o que, para nós, lá está sendo considerada como o marco da reconstrução do Estado. O dono desse local disse que dia 20 de setembro, que é o dia do gaúcho, ele vai reabrir. E o governador prometeu que vai estar lá. E eu disse que eu vou estar lá também, né? Então, assim, porque nós precisamos mostrar a pujança do povo gaúcho, temos que mostrar que essa reconstrução é possível. Evidentemente que esse local vai virar um ponto de memória, porque essa região não pode mais ser habitada. Esse é um outro debate que nós temos pela frente. Mas nós vamos, junto com o apoio de vocês, com a força e a solidariedade do povo brasileiro, reconstruir o nosso Estado, né? E aí a importância dessa mudança cultural. Essa mudança cultural que se discute hoje aqui, a importância da autocomposição, e eu tenho absoluta convicção que se o Ministério Público não tivesse agido dessa forma, autocompositiva e dialógica, nós não teríamos conseguido, em 33 anos, aquilo que eu não vi acontecer em 33 dias, o que eu não vi acontecer em 34 anos de Ministério Público. Muito obrigado pela solidariedade. Obrigado. E desculpem por ter roubado o tempo aí. Doutor Alexandre, muito obrigado pela belíssima exposição.